Começando o nosso episódio, mais um episódio do nosso All My Cash. Eu sou Cris Carvalho, jornalista, e já quero lembrá-lo, já vai ali, ativa o sininho que é para você ficar acompanhando os nossos episódios. A cada semana um tema diferente. E hoje a gente vai estar conversando aqui sobre a integração sensorial, que é uma das práticas mais conhecidas da terapia ocupacional junto aos pacientes, às famílias atípicas. E as minhas convidadas hoje, elas que também são lá do Instituto Almai. Eu começo com a Beatriz Paixão, que é psicóloga e também coordenadora geral do Instituto Almai. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Cris, é um prazer estar aqui. Certo. E também ela, que é terapeuta ocupacional e responsável técnica por algumas das unidades lá do Instituto Almai, que é a Lívia Casagrande. Seja bem-vinda, Lívia. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu já adiantei que é uma das práticas mais conhecidas, mas o que vem a ser, na verdade, essa integração sensorial? A integração sensorial hoje ela é um braço, né, da terapia ocupacional, ela é uma ciência. Então, ela foi criada por uma terapeuta ocupacional no sul da Califórnia, na década de 60, né, que é a doutora Anna Jean Ayers. Então, por isso que se fala integração sensorial de Ayers, né, porque foi patenteado. Então, o que aconteceu? Ela era uma terapeuta ocupacional, uma neurocientista, e ela começou a perceber que dentro dela mesmo os sentidos interferiam muito na vida, impactavam demais. E ela começa a estudar todos os sentidos. E aí cria-se, né, a integração sensorial, porque ela começa a ver que os nossos sentidos, se eles não estão integrados, se eles não estão agregados, a forma com que ele chega ao nosso encéfalo, se ele chega muito carregado, ou se ele chega muito pobre, isso causaria um impacto muito importante na vida das crianças. Então ela começa a estudar tudo isso e nos traz hoje a integração sensorial. Antes da gente entrar nesse assunto, eu acho que eu já vou até começar com a Bia. Bia, você é psicóloga, ela é terapeuta ocupacional, mas a gente deve ter alguém em casa que deve estar assistindo assim, poxa, mas terapeuta ocupacional e psicólogo não seria a mesma coisa, não tem que ser... Vamos falar um pouquinho da diferença para quem não sabe, né? Para saber um pouquinho da diferença do psicólogo e do terapeuta ocupacional. Bom, o psicólogo, ele vai intervir ali em tudo que tem relevância social, emocional, cognitiva para o indivíduo, né? Então, a gente está ali para poder tratar essa parte diferente da terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela se ocupa de tudo que é uma ocupação para o indivíduo. Acho que a Lívia pode falar um pouquinho mais. Vamos lá, Lívia, agora é com você. É isso mesmo, né? A TO, ela vai cuidar da ocupação humana. Então, assim, a gente trabalha dentro do setor da terapia ocupacional para dar independência a essas pessoas, ou que tiveram algum tipo de lesão, ou crianças atípicas, ou que tinham uma condição e agora tem outra. Então, é isso que a gente trabalha, todas as formas de ocupação. Então, são as formas que a gente fala de atividades básicas, que são banho, alimentação, vestuária, e as atividades práticas, que é eu ir ao mercado, eu dirigir, né, eu fazer as coisas mesmo, ir ao trabalho. Então, a terapia ocupacional trabalha para isso, para tentar dar independência, claro que dentro das suas limitações, para esses indivíduos. E quando se fala nessa integração sensorial, são apenas com as crianças? Isso, por enquanto sim, né? A doutora Jean Ayers começa os estudos com as crianças e agora... Tem uma idade específica? Tem, a gente fala de uma janela de oportunidades da criança do 0 aos 7 anos. Mas não impede dessas crianças serem maiores e irem para a sala de integração sensorial, desde que elas tenham um objetivo específico. Tá, e agora você falou de uma sala de integração social, e aí, para quem não sabe o que é, o que vem a ser essa sala? Isso. A sala de integração sensorial é uma sala extremamente convidativa e divertida, né? Existe uma medida de fidelidade a ser seguida. Para eu trabalhar os sentidos, eu preciso de equipamentos que me permitam com que eu consiga trabalhar esses sentidos. Então, dentro da sala eu tenho uma piscina de bolinha, que ela vai me ajudar nas questões táteis. Nessa sala eu tenho um balanço, que ela vai me ajudar nas questões vestibulares. Nessa sala eu tenho uma cama elástica, que ela vai me ajudar nas questões proprioceptivas. Então, assim, eu preciso ter um acolchoado no chão, porque se essa criança cair, essa criança cai no acolchoado. Eu tenho todo um padrão que essa sala precisa ser feita para dizer que eu trabalho a integração sensorial de Ayers. Vamos dar um exemplo para quem às vezes não sabe, mas poxa, eu não estou conseguindo entender direito. Mas vamos dar um exemplo. Então vamos supor que tem uma criança que
ela não gosta, de repente, de você fazer um carinho, de você fazer um agrado, de você abraçar. E aí, isso é um tipo de integração social também. A pessoa não gosta de toque. Então, essa parte sensorial também. Isso. Todos nós temos algum problema sensorial. Todos nós. Mas isso não pode impactar na sua vida. Por exemplo, eu não gosto de areia, mas eu vou à praia. Porque aí eu bato areia e essa areia vai sair do meu corpo. Agora, a partir do momento que eu não consigo ir à praia, eu não consigo que o vento toque em mim, isso impacta na minha rotina, aí sim, é algo de se trabalhar essas questões. Só que a integração, ela nunca vem sozinha, né? Assim, o sentido, né, ele nunca vem sozinho. Ou ele está sempre junto com uma questão vestibular, que é um balanço, por exemplo. O que a questão vestibular impacta? É o meu andar. Então, se eu tenho problemas de questões vestibulares, eu posso andar e não ter noção de onde está o meu corpinho. Então, eu posso esbarrar em tudo, eu posso tropeçar em tudo, eu posso cair. E aí, a hora que eu esbarro e caio, de repente, se eu tenho que a gente chama de hiperreatividade tátil, que aí eu não gosto que toque em mim, eu vou cair, aquilo vai ser como se fosse agulhadas no meu corpo. E aí a criança fica muito incomodada, ela pode entrar numa desregulação que a gente fala, e chora demais, e ela não consegue se acalmar com aquilo, porque o meu cérebro não reconhece essa informação. Eu não tenho um sistema inibitório que consiga com que isso seja acessado, como eu tenho, como a Bia tem, como você tem. Mas e aí, como é que a gente percebe? Como é que aquele pai, aquela mãe percebe isso? Bia? Geralmente, é como a Lívia falou, são limitações que a criança vai apresentando no dia a dia, né? E a criança, ela tende a evitar esse tipo de situação, né? Então, se ela não gosta de contato físico, se o contato físico é hiperreativo para ela tende a evitar esse contato. Se a luz, a claridade é hiperreativo para ela, né? Causa um incômodo, ela tende a evitar a claridade. Aí os pais, eles têm que ficar atentos aos padrões que essa criança apresenta de comportamento, né? Se tem uma evitação por certos tipos de textura, de alimentos, de banho, né? Se tem preferências ali, tem crianças que às vezes tá um calor muito forte, mas a criança tá sempre de agasalho, tá sempre com muito frio, né? Se prefere som alto ou não gosta de jeito nenhum de barulho. Então são sinais, é como a Lívia trouxe, né? Tudo que impacta na vida da criança para que ela se desenvolva, interaja com o meio, é um sinal de que pode ter um transtorno do processamento sensorial envolvido. Tá, mas aí não dá para confundir um pouco com comportamento? Dá. Ah, mas ele não gosta porque... Vai, vamos ser sinceros. Ah, é frescura. Meu filho não gosta porque é frescura. Vai, ele não quer claridade, não quer barulho, não quer isso. Às vezes pode passar isso na cabeça de um pai, de uma mãe, de um avô. Mas e aí, como é que você vê que não é? Com certeza. Eu acho que é importante dizer, né, que a integração sensorial, ela é contrária à análise do comportamento, né, Lívia? É algo que a gente sempre brinca, né? Elas são inimigas e a gente é amiga. Então, a análise do comportamento, ela tem uma forma de ver, né, essas evitações, e a integração sensorial, ela tem outra completamente diferente, né? Tudo vai dos protocolos de avaliação que essa terapeuta ocupacional vai usar para avaliar. Então, não é só uma avaliação clínica, né? A integração sensorial, ela tem instrumentos validados e fidedignos que vão avaliar se isso é um transtorno do processamento sensorial ou se é uma questão comportamental. E mesmo sendo comportamental, a intervenção da integração sensorial, ela facilita muito, porque ela vai ser ali um mediador, um facilitador para aquela criança passar a aceitar melhor, a fazer uma desensibilização, né? E aceitar aquelas condições também dentro do espaço que ela vive. Quais são os desafios, os principais desafios dentro? Fazer o diagnóstico correto? Demora muito, porque tem que ser feita uma avaliação. Sim. A terapeuta ocupacional, que ela tem essa certificação, ela tem que ter um olhar muito minucioso. Porque são pequenos detalhes que podem passar desapercebido, né, diante de uma avaliação mesmo. Então, a gente usa esses instrumentos que se chamam... Hoje, dentro da UMAI, a gente entrega 2 questionários, né, que é o SPM e o perfil sensorial. Que o SPM, ele me dá o quê? Ele me dá se a criança possui alguma disfunção dentro desses sentidos que eu te falei. E o perfil, ele me dá o perfil que essa criança tem sensorial. E aí eu uso dessas, e fora as outras, né? Existe uma outra avaliação padronizada, que é chamada EASY,
que foi criada por uma das terapeutas, que eram da doutora Jean Hers. E aí, nessas avaliações, elas são capazes de nos mostrar aonde estão essas lacunas dessas crianças. Então, se ela tem uma disfunção definida, se ela tem uma possível disfunção. E aí, o nosso olhar, depois a gente vai para a criança com essa sala. Né? Eu falo, a criança, ela te convida, ela mostra para você o que ela precisa. Então, se eu preciso de algo do sistema vestibular para me regular, por exemplo, se eu sou uma criança, o exemplo que eu dei, que eu me esbarro em tudo. Nossa, eu me esbarro em tudo, eu bato. Você pode ter certeza que ela vai chegar dentro da sala, ela vai pular dentro da piscina de bolinha. Ou ela vai querer entrar numa lycra, que a gente tem uma lycra. Porque ali me dá essa sensação de toque profundo. Então, eu começo a entender onde eu começo e onde eu termino. E demora essa avaliação ou numa única... Não, a gente vai levar 1 mês aí para avaliar essa criança, tá? Porque a gente precisa olhar todos os detalhes e tudo precisa ser muito bem estruturado, muito bem observado, né? Porque a cada sessão você vai vendo essa criança, você vai vendo os desafios de participação dessa criança. Eu acho que é importante deixar claro que só uma terapeuta ocupacional certificada é capaz de fazer essa avaliação e pode dar esse diagnóstico de transtorno do processamento sensorial também, né? E que é muito rico quando a avaliação ela é multidisciplinar, porque cai no que você falou, né? É comportamento ou é um transtorno do processamento sensorial? Então, quando a gente tem mais de um profissional de especialidades diferentes envolvidas, tem como ter essa troca e avaliar a criança como um todo. E aí, no caso, vocês duas fazem esse trabalho, não só você, Bia, mas os outros profissionais que tem lá no Instituto acabam fazendo isso também, né? Sim, somos... Vou dar alguns exemplos. Quais são, o que vocês mais encontram lá, que vocês lidam mais no dia a dia do Instituto Almai? Existem 3 sistemas que a gente vê que tem bastante nas crianças com TEA. Que é assim, essa hiperreatividade tátil que a gente fala, então. Eu tenho uma dificuldade de vestir roupa, eu tenho uma dificuldade de me alimentar, por quê? O que eu toco, então todos os receptores que eu tenho na palma da mão, eu tenho na boca. Então, se eu toco, eu como. E as crianças que têm essa hiperreatividade tátil que a gente fala, que o que é? É quando o meu encéfalo, né, quando o meu cérebro reconhece a informação muito mais exacerbada do que ela seria o normal. Então, ela vem uma informação muito carregada. Então, se eu pego esse copo aqui, eu sinto ele. Né? Agora, a criança, se ela tocar aqui, vai ser como se estivesse ou espetando, ou muito quente, ou muito frio. Ela não consegue tocar. É um problema, podemos dizer que isso é não sei se seria bem um distúrbio, mas é um problema neurológico isso? É um problema de integração dos sistemas. Mas ele, claro, ele não deixa de ser neurológico, mas ele não é o neurológico que a gente conhece. Né? Como a gente tem as patologias, isso. Esse na verdade, é o cérebro quando ele não reconhece as nossas sensações, quando ele não integra as nossas sensações. Porque eu preciso o quê? Como que você faz hoje, Cris? Você recebe uma informação quando você toca em algo, essa informação chega no seu cérebro, o seu cérebro vai perceber e falar, nossa, a Cris tocou em alguma coisa. Aí ele vai discriminar para você, ele vai dizer, olha, é redondo. Aí o seu cérebro vai registrar e vai falar, nossa, eu toquei em alguma coisa e é redondo. E aí você vai ter uma resposta para o meio que é, eu vou pegar a caneca para tomar a água. Tá. Então tudo isso é responsável, tudo isso é questão. Só que o cérebro precisa integrar tudo essas. Porque quando você pega esse sistema tátil, quando você leva até a boca, você vai usar o sistema vestibular, ou você pode usar também o seu sistema proprioceptivo, que é o deslocamento das articulações. Só que tudo isso em você está integrado. Nas crianças com transtorno de processamento sensorial, que hoje 89% das crianças com TEA tem transtorno de processamento sensorial, essa informação, ela não chega adequada. Ou ela chega muito pobre, ou ela chega muito rica. Quando ela chega muito rica, muito exacerbada, a criança não consegue, então fica um cérebro estressado. Ele não consegue discriminar, ele não consegue perceber e automaticamente ele não registra. Se eu não registro, eu não consigo devolver isso para o meio.
Eu tinha pedido até para você falar de alguns exemplos, mas aí a gente acabou entrando Mas eu vou querer que você fale de novo. Aí você falou que, então, o cérebro não registra. Isso. E aí a terapia vai fazer o quê? Vai estimular. Então, é possível que o cérebro venha a registrar isso depois? Sim, a terapia de integração sensorial serve para isso. Eu vou trabalhar os sistemas dessa criança para que esse cérebro entenda o que está sendo recebido, para que ele perceba, para que ele discrimine e para que eu dê uma resposta adaptativa para o meio. Bia, você quer fazer alguma colocação? Você que convive lá também no dia a dia, né? Convivo, né? Na verdade, a integração sensorial para mim foi uma descoberta, né? Incrível, eu venho aprendendo aí muito com elas no dia a dia. Inclusive, durante ali a convivência com elas, eu descobri um transtorno do processamento sensorial. Em né? você? Em mim. Uma colega me avaliou uma vez. Convivendo comigo, ela via que eu tinha algumas questões, assim, de evitar claridade, não gosto de barulhos altos, algumas questões ali. E aí ela pegou e falou para mim, responde aqui esse questionário, né? E aí eu respondi, e aí eu mostrei para ela o perfil sensorial mais maluco que ela já viu na vida dela, né? Eu tenho muitas alterações sensoriais que eu achava que era só uma dificuldade ali, não sei, criação, um meio, e eu descobri que tinha explicação para as coisas que eu sentia, né? Acho que a Lívia pode falar um pouquinho melhor, mas eu tenho um perfil sensorial mega bagunçado, porque ao mesmo tempo que eu busco o estímulo me deixa sobrecarregada. E num dia que eu tenho muito estímulo, é nítido, você percebe se você convive comigo, que um dia que eu tô muito bem, que eu não fui sobrecarregada, eu tô bem, eu tô falante. Agora, num dia que eu me sobrecarreguei muito de estímulo, eu fico esgotada, eu fico pra baixo, você fala comigo, eu fico monossilábica, né? Então, por isso que é importante um diagnóstico certo, né? Ter uma terapeuta ocupacional que vai te avaliar. Porque, do meu olhar de psicóloga, eu achava que eu tinha alguma questão que eu era típica, que eu tinha alguma questão do neurodesenvolvimento. Porque eu falava assim, caramba, minha bateria social acaba, né? Eu brinco, acabou o carisma, acabou. E eu descobri que não, né? É a forma como eu processo os estímulos que vêm pra mim. Tá, você comentou que todos nós temos alguma coisa assim. Mas a Bia, ela tocou no assunto da questão da claridade. Eu tenho uma hipersensibilidade muito forte com claridade. Os oftalmologistas falam que agora me sumiu até o nome. Que você tem uma certa sensibilidade, fotofobia, em relação à claridade, aquilo tudo. Então, assim, eu tenho sair no sol e eu fico muito assim. Mas e aí? Como é que eu sei que é uma fotofobia? E será que ela não pode? Por exemplo, ela tem olhos claros. Pessoas que têm olhos claros têm muita tendência a ter essa fotofobia. E aí, como é que você consegue fazer um diagnóstico de que não? Você não tem uma fotofobia. Você tem, na verdade, esse problema, esse transtorno sensorial. Eu vou avaliá-la dentro da sala. Então, eu vou mostrar para ela, eu vou jogar o estímulo, eu vou usar as ferramentas que eu tenho. De repente, eu jogo um estímulo de claridade e aí eu observo como o olho da Bia responde a isso. E se for assim, ela vai tampar, por exemplo, ela vai fechar o olho, mas aí a hora que eu começar a diminuir a luz, ela abre esse olho e ela consegue desenvolver uma atividade, eu posso ter um problema no sistema visual. Agora, se é algo que, de repente, eu jogo essa luz, essa pupila dilata, né? É uma coisa que, assim, eu não consigo ver, não posso mais abrir, então eu posso baixar a luz, isso vai machucar, então aí eu posso pensar em outras coisas. E aí, no caso dela, por exemplo, ela falou, me identifiquei com você, tá, Bia? Porque barulho alto, principalmente agudo. Sim. A Cris vai precisar de uma avaliação. Até vou citar uma coisa, você pode me dizer se isso tem a ver, mas assim, há muitos anos atrás, eu precisei fazer um exame de eletrocefalograma. E aí, fui fazer, a pessoa que estava fazendo não mexe os olhos, não mexe o globo ocular. Eu falei, mas eu não tô mexendo. Ela veio e enfiou o dedo no meu olho, assim, sabe, ficou segurando meu olho. E eu fiz o exame todo assim. Bom, em resumo, o exame deu uma alteração. Aí o médico pediu para repetir, não deu nada. Aí no outro local que eu fiz o exame, falou assim, não, você não pode ninguém pode pôr a mão no teu olho, porque você tem movimentos oculares involuntários, que até quando você está dormindo. Bom, o médico deu um diagnóstico totalmente meio doido, que eu virei para ele e falei, tchau, não vou tomar nada disso até você me dizer o que eu tenho. Fui embora para casa e assim passou um tempo. Uns anos depois eu descobri através de uma psicóloga que era um problema de sensorial mesmo, ela não usou esse termo, mas assim, o fato dela ter mexido no meu olho, ficar encostando aquilo me dava uma aflição absurda,
acabou transformando, que deu uma reação. Então, assim, por que eu tô dando esse exemplo? Não vem ao caso, mas assim, às vezes até mesmo um toque numa determinada parte pode levar a pessoa a desenvolver uma reação, alguma coisa e ter receber esse diagnóstico? Com certeza. Só que assim, nunca é um sistema sozinho, né? Que nem aí no seu caso, é só o visual, né? O fato dela tocar, assim, tocou em você, foi visual, isso foi ruim, foi uma sensação ruim. Agora, se de repente você falasse assim pra mim, Cris, ai, olha, toca no meu olho, me incomoda demais e eu só consigo comer comidas crocantes. Eu só consigo comer comida crocante, eu só consigo usar roupa de malha, não gosto de sapato apertado, ai, abraço, então, nossa, nem chega perto de mim. Então aí, você percebe que é um conjunto? Tá. É um conjunto de sistemas. Me descreveu. E aí, no caso, por exemplo, como a Bia, você fez, a Bia teve esse diagnóstico, Sim. mas ela não é mais uma criança, ela já é uma pessoa, uma adulta. E aí, consegue-se fazer um tratamento para que o cérebro dela comece a reconhecer? É um pouco mais complicado, né? Porque eu já tenho as minhas próprias respostas adaptativas para essas dificuldades, né? É por isso que acredito, né, que seja por isso que elas estão estudando ainda, né, integração Sim. sensorial em adulto, porque assim, eu já sei como lidar com isso, eu já consegui identificar, ao longo da minha vida eu já fui desenvolvendo. Quando eu era menor, era muito pior, né? Por isso que geralmente o perfil sensorial, quem responde é a mãe, é a professora, é quem convive com essa criança, e aí quando a gente é adulto, é a gente que responde, tem muitas questões sobre como a gente era antes também, né? Porque é a forma como a gente vai aprendendo a lidar com isso. Às vezes não é funcional, e aí a psicologia pode trabalhar ali em parceria com a terapia ocupacional para isso, mas quanto menor se descobre, melhor é, né, Lívia? Que nem no caso da Bia, a gente vai ensinando estratégias para ela. Então, por exemplo, ela tem uma dificuldade de prestar atenção na aula. Ela já criou uma estratégia de, se eu ficar mascando chicletes, ou de repente, se eu ficar com algo na mão, eu consigo prestar atenção. Então, o nosso corpo e o nosso encéfalo é tão maravilhoso que ele vai nos dando a pista. Só que quando eu sou criança, eu não tenho. Agora, se a Bia, de repente, tivesse feito a terapia de integração sensorial, né, na idade lá com que a gente viu que estava acontecendo toda essa desregulação, talvez hoje os impactos seriam menores. É uma coisa que, por exemplo, hoje se fala muito mais, né? Tanto que até o objetivo do nosso podcast é justamente levar informação para você, para poder as pessoas, não só para as famílias, para as pessoas atípicas, mas também para uma sociedade como um todo. Então, foi o que você falou lá atrás, mas a gente olha para a Bia não tem uma idade assim tão avançada, mas é um tratamento que é novo. Podemos dizer que isso é novo e que agora, essas crianças de agora, que essa geração que está começando a ter acesso a essa informação? Não é que é um tratamento novo, tá? É o que eu falei, a doutora Dinhers começou isso ela começou os estudos dela em 1972. Nossa. Não é novo, verdade. Mas o que acontece? Agora, antes se confundia muito. Falava-se que era um comportamento, aquela criança é chata. Então você criava um estigma, né, para aquelas crianças. Agora, com o tempo, foi se vendo com os estudos e com toda essa questão, né, das crianças dentro do transtorno, a gente conseguiu perceber que não, que realmente existe um problema de processamento sensorial. Então, a integração sensorial veio para o Brasil com muita força, tanto é que hoje nós somos o segundo país que mais atende integração sensorial no mundo. Né? Então, foi se criado lá nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil a integração sensorial é muito forte. Mas já faz anos que existe a certificação. Já foi um tempo já que eles trouxeram, né? Que as TOs faziam na Universidade da Califórnia, e aí elas passaram a trazer para cá. E aí, o que aconteceu? Com todo esse conhecimento, aí se começou a olhar para a integração sensorial e ver o quanto que isso era importante. Esse tratamento, ele somente pode ser realizado para pessoa que tenha o espectro autista ou não? Como você falou que, de repente, todos nós temos. Sim. Né? Mas vamos supor que aquela criança, de repente, tem uma criança em casa
que ela tem isso, mas ela não foi diagnosticada com espectro autista. E aí, ela também pode desenvolver, fazer esse tratamento, fazer uma avaliação? Sim. Se os pais em casa perceberem que essa criança é muito irritada para colocar uma roupa, tem dificuldade em alimentação, tem dificuldade em barulho, né? Ou se é uma criança que fica o tempo todo deitada, se é uma criança que não consegue se concentrar, não consegue aprender a ler, não consegue aprender a escrever e não tem uma patologia por trás, ela pode sim ter um transtorno de processamento sensorial. Hoje, o transtorno de processamento sensorial, ele vai abranger qualquer um de nós. A gente atende crianças típicas e atípicas. Acho que um exemplo que ficou bem famoso, né, de criança com transtorno do processamento sensorial sem ter nenhuma questão neurológica, né, do neurodesenvolvimento, foi o filho do Bruno Galhaço. Né? Acho que a integração sensorial ela teve esse boom, né, no ano passado, quando o filho dele ele foi diagnosticado com transtorno do processamento sensorial, e aí se trouxe na mídia, né, o que é a terapia ocupacional, o que a integração sensorial faz, porque todo mundo confunde muito, né? Transtorno do processamento sensorial é como um TDAH, é como um autismo, né? No que vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Para quem então não sabe desse caso do filho do Bruno Galhaço, a Bianca, a Bia vai acabar contando essa história. Né? Eu ia falar Bianca, não, a Bia vai contar essa história. O que foi o caso do filho dele? Ele é uma criança atípica, né? E eles notaram ali algumas peculiaridades no desenvolvimento dele. E ele passou por uma avaliação ali com vários profissionais e foi diagnosticado por uma terapeuta ocupacional essa disfunção, né, do processamento sensorial. E aí eles trouxeram na mídia isso, acharam que era importante, porque foi confundido muitas vezes com um TDAH, né, com déficit de atenção, porque ele tinha ali algumas dificuldades escolares e algumas dificuldades de adaptação. Foi um processo longo, porque eles vêm de outra cultura, né? São crianças adotadas. Então também tinha essa barreira cultural e que muitas vezes o profissional ele tem que estar atento para isso também, porque aqui a gente tem costumes, em outros países eles têm outros costumes também, mas a profissional ela conseguiu identificar e parece que o Bless faz tratamento com uma TO já desde o ano passado. Então agora vamos voltar lá atrás, que eu tinha pedido para você falar dos exemplos, aí eu acabei, né, mudando um pouco do segmento, o rumo. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dos sintomas, não, os exemplos que tem, né, no dia a dia lá no Instituto, já que vocês convivem com isso no dia a dia. Sim. A gente tem crianças, assim, com uma gama muito grande, assim, nos sistemas, né? Então, eu tenho crianças, que é o que eu falei para você, Cris, que tem dificuldade em alimentação, né? Então, a mãe chega pra gente e fala, olha, ele só come o pastoso, ou ele só come o crocante, né? Tem mães que nos dizem assim, olha, eu não sei mais o que fazer, eu já passei em médico, já passei em tudo, e ele é completamente restrito a isso, ou eu só tomo o suco de um sabor específico. E aí, o que faz? Como é que, vamos supor, então vamos pegar o exemplo dessa criança que só come a comida pastosa, né? E aí, como é que vocês... Vamos imaginar que eu tô chegando com uma criança lá, chego para vocês, eu falo, olha, meu filho só come comida pastosa, não quer saber de comer um biscoitinho, não quer comer nada, um legume, uma verdura. E aí, não sei se é frescura, o que é, e como é que a gente faz? Nós vamos avaliar se esse tipo de alimentação, ele ocorre em todos os contextos, tá? Porque se ele ocorrer só num contexto específico, ele pode ser comportamental. Agora, se ele ocorre em todos os contextos, em todos os âmbitos disso, aí sim. Só que eu preciso fazer uma avaliação minuciosa. O que você diz de todos os âmbitos? Por exemplo, ele só come o pastoso na escola, mas ele só come o pastoso em casa. Na escola ele come outro tipo de comida. E aqui na clínica ele come. Aí é comportamento. Tá. Né? Então, às vezes a mãe fala assim pra mim, olha, ele só gosta de coisas ácidas, ele só toma o suco de laranja e ele não come mais nada, ele só toma suco ácido. Então eu já cheguei a sugerir para as mães diversas estratégias de, assim, um exemplo bem grotesco. Então pinga umas gotinhas de limão no arroz, tempera muito forte a sua carne. Tá? Então a gente vai dando algumas estratégias para essas mães, para que elas consigam ir inserindo devagar, claro, com muita calma, junto com a terapia, para que essa criança aumente esse repertório.
também importante dizer que tem que ter alguma relação ali com a cultura da família. Então, às vezes a criança só come comidas pastosas, mas como que é a alimentação da família? Ela também só come comidas pastosas, né? Também tem muita essa Também influência. tem isso, né? Porque às vezes os pais falam assim, ai, o meu filho, ele tem dificuldade para se alimentar, ele só come carne. Mas, mãe, como que é na sua casa? Todo mundo só come carne? A gente não gosta de ovo, de peixe, de frango, né? Então, também tem essa relação. Tem que estar tudo interligado para poder se caracterizar um transtorno. E aí, como que a família reage a isso? Quando você chega e fala assim, olha, na verdade o diagnóstico é esse, não é comportamental, não é um problema sensorial. E aí, como é que as mães reagem? Elas ficam, geralmente elas já vêm falando isso, né? Porque elas leem muito e conversam muito entre si. Então, às vezes acontece ao contrário. Elas chegam falando pra mim, olha, ele é completamente sensorial. Aí eu vou avaliar e falo, não, isso é comportamental. E às vezes eu falo, não, realmente é sensorial. Mas quando você diz, aponta pra ela o que é, muitas falam, nossa, que alívio, então agora eu vou fazer isso. Então agora eu vou fazer aquilo. E elas trazem muitos relatos pra gente, olha, deu certo, olha, eu consegui, né? Então, assim, eu tenho crianças que vinham com uma questão importante de seletividade alimentar, e ao longo da terapia a mãe já manda mensagem, nossa, olha, ele não comia nada, ele só tomava leite do peito, agora ele tá tomando suquinho de morango, ele tá experimentando morango, ele tá tocando. Então elas vêm trazendo essa demanda pra gente. Vocês acabam tendo esse feedback Sim, todo, né? Sim. Outros exemplos? Você diz de transtorno de Isso, processamento porque a gente falou, sensorial? você falou agora da questão alimentar, né? Isso. Mas quais são os outros mais comuns? Tá. Por exemplo, crianças com dificuldade. Eu não consigo aprender nem ler nem escrever. Não consigo. Tá na escola, a criança tem uma dificuldade muito grande de leitura e escrita. Pode ser uma dificuldade de sistema vestibular. Se essa criança não tem um problema intelectual, ela pode, o que acontece? Quando eu abaixo a cabeça, eu olho e eu preciso copiar da lousa, eu uso o meu sistema vestibular. E se o meu sistema vestibular está falho, eu não consigo aprender nem ler nem escrever, porque eu não vou conseguir copiar. Se eu tenho uma dificuldade de hiperreatividade tátil, eu não vou conseguir pegar na caneta. Porque quando eu pego na caneta, me dá uma sensação muito ruim. Tá? E em quanto tempo vocês começam a ter uma resposta em relação ao tratamento? Depende muito do caso, depende muito da criança. São crianças que é muito rápido, porque ela aprende aquele desafio e a gente já vai dando, que a gente dá o desafio na medida certa. Eu não posso colocar uma criança dentro de uma sala de integração sensorial e dar a ela além do que ela é capaz de fazer. Por isso que existe uma avaliação. Porque se eu dou além do que ela é capaz de fazer, eu perdi essa criança. Ela não vai mais fazer, ela vai se frustrar, ela vai se desorganizar. Agora, se eu dou o desafio na medida certa, ela vai vendo o que ela é capaz de fazer. E aí eu vou aumentando esse desafio. Assim, existem alguns casos que em 2 anos a gente vê o resultado, essa criança pode ter alta. Existem alguns casos que ficam muito mais que isso, né? Agora, pra gente ver melhor, assim, se é uma coisa que está muito gritante, às vezes em 3, 4 meses você já consegue perceber algo minucioso, mas você já percebe. Ou seja, então uma criança que, por exemplo, que nem você falou, da caneta, de um toque, aquela criança que não gosta de receber beijo, abraço, que ela empurra, ela pode vir a começar a gostar, a pegar numa caneta, a receber um carinho, a fazer um carinho, sempre com esse tratamento. O que a gente sempre tem que lembrar, Cris, é que o transtorno de processamento sensorial, não existe cura para ele. Existe a sala de integração sensorial e a terapia de integração sensorial, ela vai me proporcionar amenizar os impactos, tá? Mas eu sempre vou ter esse transtorno. Então, pera um pouquinho. Então, a pessoa que tem esse transtorno não vai ter cura? Não. Não é algo que eu vou carregar para o resto da vida. Mas eu vou ter estratégias para que isso seja amenizado. Bia? É como ela falou, né? A pessoa, ela vai criando ali as próprias respostas adaptativas para que isso seja menos doloroso. Então, como ela trouxe, eu vou para aula, eu tenho uma dificuldade de prestar atenção ali, passou um mosquitinho, eu já vou, o mosquito, e acabou o professor para mim. Então, eu descobri que se eu faço outra coisa enquanto eu tô vendo a aula, então assim, meu corpo ele busca
por muito estímulo, né? Esse é o meu perfil, é um perfil que busca estímulo. Então, se eu dou 2 estímulos para ele diferentes, ele acalma, eu abaixo ali o meu alerta e eu consigo prestar atenção. Então, é uma forma ali de modulação do meu sistema para que eu consiga fazer a atividade que foi proposto para desenvolver. A mesma coisa uma criança. Tem criança que tem dificuldade para dormir, fica se mexendo na cama. Eu sei porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu, adulta, descobri que o quê? Um cobertor pesado em cima de mim, abaixo o meu alerta e eu consigo pegar no sono. Ou ficar balançando o meu pé. Eu balanço meu pé e durmo. Uma criança que ainda não sabe esse tipo de resposta, que ela é muito novinha, tá passando por isso, é aquela criança que a gente fala que vai fritar na cama a noite toda e vai dormir quando ela chegar na exaustão. Porque acho que é importante dizer, tem muitas crianças que têm a exaustão, né? Eu tenho esse apagão, esse shutdown. E quando eu era criança, minha mãe não sabia. Então ela sempre falava assim, você não dorme, você desmaia. E aí depois que eu descobri que é isso, o meu sistema ele se sobrecarrega e eu apago mesmo. E você apaga e você não sente nada. Assim, é um sono tão profundo que no outro dia você acorda, você não sabe nem como você foi dormir, né? Então é isso, aí criando as suas próprias respostas para não ser tão doloroso, né? Eu sofri quando criança para poder descobrir o que fazer, como amenizar, como pegar no sono mais fácil, como não ter esses apagões, como não me sobrecarregar. Uma criança que ela tem intervenção da integração sensorial desde cedo, ela vai ter uma TO que vai direcionando ela, ensinando respostas adaptativas que vão fazer ela saber ali como recorrer. Então, se eu tenho sono, eu vou pegar meu cobertorzinho ponderado, vou colocar em cima de mim, isso vai me acalmar. Né, se eu sou uma criança que busca o movimento o tempo todo na sala de aula, a TO ela pode ensinar acomodações sensoriais para essa professora. Então, tem um que a gente costuma usar muito, que é colocar um elástico na cadeira para a criança ficar batendo o pezinho ali e ela se manter sentada, prestando atenção. Então, tem várias estratégias, né, que uma TO ela pode ali desenvolver para a criança poder ter uma resposta melhor para o meio. E a ansiedade das mães, como é que fica, Bia? Fica muito, né? Tem esse jargão do meu filho tem questões sensoriais, meu filho é muito sensorial. Ele viralizou, né, com TEA, né, Lívia? Então, tudo é sensorial, né? Tudo são questões sensoriais. E a gente bate muito nessa tecla de é sensorial mesmo ou é comportamento, né? Então, a gente precisa avaliar e precisa ver. Porque, às vezes, a criança ela pode ter questões sensoriais, mas não significa que ela vai ter um transtorno do processamento sensorial. Sim, exatamente. Por isso que precisa ser muito bem avaliado. E esse olhar, eu falei, ele tem que ser muito bem refinado também, para que não ocorra erros dentro de uma avaliação. Tá? Qual o caso mais desafiador que vocês encontraram lá? Tem algum caso que tenha sido muito desafiador, mas assim, não, hoje vocês olham e falam assim, caramba, valeu a pena, foi desafiador, mas tá aí o resultado. Para mim, todos são, Cris. Todos são. Todos são desafiadores, né? Porque você nunca sabe como que vai ser. Então, a criança, ela te convida a brincar dentro da sala. Ela busca o que ela quer. Então, assim, sempre é um desafio. Eu interpreto sempre isso, sempre é um desafio. Existe uma ligação dessa, vamos supor, que a gente sabe que tem algumas crianças que acabam tendo uma crise, né? A gente até citou num exemplo em outros episódios aqui, daquela criança que começa a se debater e começa a gritar. Quando acontece alguma coisa assim, é um gatilho, ela pode ter um tipo de reação. Então, por exemplo, aquela criança que não gosta de toque, que não gosta de ser acariciado. Aí você tá num shopping com a mãe, encontra, ai, que lindo, criança linda, não sei o quê, e a criança, pumba, ela pode despertar algum gatilho ali? Pode, com certeza. Com certeza, ela pode se desorganizar, porque aquilo vai incomodar ela demais, que ela não vai conseguir lidar com aquela situação. Então, realmente, e assim, é muito claro a gente deixar assim, que não é uma frescura. Né? A integração sensorial, o transtorno de processamento sensorial não é uma frescura. Né? É o que eu falei, os artigos dizem que quando uma criança tem problemas com roupa, é como se eu vestisse um cacto, de tanto espinho que fica. Então, assim, não é que aquela criança tem frescura e não quer vestir, realmente, ela tem uma dificuldade, né? Ela tem um transtorno de processamento sensorial. Então, isso precisa ser olhado com muito cuidado. Né, avaliado com muito cuidado e respeitado, para que essas crianças não tenham depois lá para frente um impacto tão absurdo a ponto de não conseguir mais usar, né, a ponto de ser uma pessoa que vai ficar dentro de casa o dia todo porque não consegue vestir nada. Então tem todas essas questões que a gente precisa tomar muito cuidado.
Fala, E Bia. nessa questão da crise também, a integração sensorial ela é importante porque ao mesmo tempo que você sabe que o toque desregula, você sabe o que usar para regular. Então você sabe que estratégia eu vou fazer para trazer essa criança de volta e fazer ela ficar novamente adequada. Agora, é importante porque assim, a gente está falando de família. Então isso tudo acontece dentro do instituto, no local que a criança está fazendo a terapia, com o apoio da família. Só que a gente sabe que essas crianças vão para a rua, vão brincar na casa dos avós, ou vai para a escola. Então, assim, acaba tendo que ser levar ao conhecimento do ambiente onde essa criança frequenta. Não pode ficar único, exclusivo e somente dentro de casa e dentro da clínica. É preciso que seja expandido para os outros lugares. E aí, como é que faz isso, Bia? É preciso que seja expandido dentro da clínica até entre as especialidades, né? Então, se é uma criança que ela tem um transtorno do processamento sensorial e tem ali uma prescrição da TO para que, por exemplo, a luz da sala seja mais baixa, para que melhore o rendimento dele dentro da terapia, para que ele fique horas sentado na mesinha, horas fora da mesinha, para que ele se regule um pouco, né? Então, o cheiro, às vezes, da sala, tem crianças que têm ali, que se organizam com determinado cheiro, então tem orientação de um olhinho essencial, alguma coisa assim. Então, a TO, ela faz uma prescrição, né, do que é melhor para aquela criança, qual que é o ambiente melhor para aquela criança, para ela ter um maior rendimento. E essas orientações, elas são replicadas para a família também, né? Então, a gente tem orientação parental no instituto, orientação parental também de terapia ocupacional, para que essa TO ela oriente a família das estratégias que ela pode replicar dentro de casa, que a TO vai explicar para a professora, vai explicar para o acompanhante terapêutico também que acompanha essa criança fora da clínica, para que todo o sistema dela fique integrado ali, casa, clínica, escola, todo o ambiente que ela vive fica adequado para ela se desenvolver melhor. Olivia, no caso, a gente já comentou em outros episódios de que é uma condição, que é uma questão que tem que ser explorada, conversada e conscientizada para toda uma sociedade. Então, o que você acha como terapeuta ocupacional, e aí a Bia também como psicóloga e que lida com as mães, tudo, o que falta para que aquelas pessoas que se julgam típicas, né, não tem nenhum tipo de transtorno, que elas tenham esse conhecimento de que ela tem que entender, que ela tem que saber se de repente ela estiver num supermercado, ela tiver um vizinho que de repente entre numa crise, saber lidar com essa pessoa, não julgar aquela pessoa que está tendo uma crise ou que está tendo algum tipo de situação ali devido ao gatilho, ao espectro que ela tem. O que falta para as pessoas? A informação. O que eu vejo isso que o podcast hoje mesmo, ele é riquíssimo, né? Porque nós estamos levando para várias pessoas algo que pouco se conhece, pouco se sabe, e que é muito vasto, é muito grande, é muito importante dentro da vida dessas crianças, né, dessas pessoas. Então, assim, falta informação mesmo, né? E essa atitude que o Instituto Almai tem de levar essa informação através do podcast, ela é riquíssima, né? Porque vai dando informação não só para essas mães, como para as pessoas que nos acompanham. Então, eu acredito que é isso mesmo que falta, é a informação. Né? É você entender que aquilo não é birra, que aquilo ali é um comportamento, é você saber respeitar, é você perguntar o que está acontecendo antes de julgar. Então, para mim, o que falta ainda é a informação. Né? Bia? Para mim, além da informação, falta empatia também, né? Porque não é uma situação fácil. Geralmente o indivíduo, ele tá ali em sofrimento, né? Poxa, ele se desregulou, né? Ele não sabe como controlar o que ele tá sentindo ali no momento. Então, é um olhar empático, né? Se você vê uma mãe no shopping com uma criança, a criança tá ali no chão chorando, é perguntar para ela, você precisa de ajuda para levá-la para um lugar mais tranquilo, né? Se é um adulto que você vê em sofrimento, é ofertar ajuda também, perguntar, você precisa de que eu chame alguém, você precisa que eu te leve em algum lugar, né? Então, é ter esse olhar mais humano, mais empático, acolhedor, porque às vezes a pessoa nem é atípica, ela só se desregulou ali na situação, né? E precisa de um apoio, de um acolhimento. Então, eu acho que a gente foi se afastando, né? Acho que com a pandemia as relações ficaram ainda mais distantes. Eu acho que a gente precisa voltar a se aceitar, né? A buscar pelo outro, a olhar para o outro ali com mais amor e com mais empatia também. E a Bia falou tudo. A empatia, ela tem que deixar de ser uma palavra
que você escreve na rede social. Mais empatia, gente, por favor. Ai, falta empatia, né? Então, assim, as pessoas sabem falar isso, colocar nas redes sociais, mas muitas não exercem isso, né? Então, assim, é uma condição que todos nós temos que saber e ter a empatia, que acho que é o primordial, né? Vamos dar uma recapitulada? Porque, assim, a gente falou dos sintomas, então, que afetam os sentidos. Ai, não tem cura. Foi diagnosticado, não é uma frescura, não é comportamental, tem que começar o tratamento, mas não tem cura, mas ele vai poder ter uma vida normal. Sim. Ele vai poder, ele não gosta de abraços, mas ele vai poder um dia ter uma namoradinha, ele vai chegar esse dia para ele, Sim. essa criança. Sim, com certeza, porque aí ele vai saber dizer com o tempo, ele vai falar assim, olha, você pode me abraçar, mas você tem que ou me abraçar muito apertado, ou você só me toca, né? Então, assim, ele vai saber dizer pra você como você vai me tocar, como você vai me abraçar, né? Hoje a gente, se de repente você passa por um estresse, por um nervoso, você fala, nossa, eu preciso respirar. Então, você sai, respira e retoma a sua atividade. A mesma coisa vai ser com essas pessoas que têm o transtorno de processamento sensorial. Eles vão conseguir, o cérebro vai se adaptar, porque a integração sensorial traz a neuroplasticidade também. O que é a neuroplasticidade? É quando o meu cérebro começa a usar outras estratégias para conseguir me dar uma resposta. Né? Então, o cérebro ele começa a entender que, opa, aqui não está funcionando direito, mas eu posso usar esse recurso aqui. Então, é isso que a integração sensorial vai promover, a neuroplasticidade. A neuroplasticidade vai promover isso também. Eu vou conseguir achar essas estratégias para, ou você me abraça muito apertado, ou você não me abraça. Se você for tocar em mim, você toca forte, ou não. Se você for, quiser me cutucar, você só me dá uma cutucada. Não fica fazendo assim, que isso me incomoda. Né? Ou eu chego muito agitado, eu não consigo dormir. Então o que essa pessoa vai fazer? Eu já sei que se eu for para academia e fizer um jump ou fizer uma bicicleta, eu sei que vai baixar meu alerta e eu vou conseguir dormir. Ou colocar um cobertor como a Ou Bia colocar falou, um né? cobertor pesado, que é que a gente fala. Ou usar roupas. A gente, além do cobertor com peso, a gente auxilia também a pôr roupas mais apertadas, né? Ou colocar, às vezes, travesseiros mais pesados. Teve uma criança que eu pedi pra mãe, coloque caneleira e tornozeleira pra dormir. Essa criança passou a dormir a noite inteira. Porque se essa criança não dorme, também ela vem pra terapia cansada. E se ela vem para terapia cansada, eu não fico limitada. Porque essa criança está cansada. E como que ela vai dar o melhor de si? E aí envolve, porque essa criança não dorme, o pai ou a mãe também não dorme. Não. Sim. E aí começa aquela bola de neve, né? Porque aí gatilhos vão começar a ser na mãe, no pai, e aí começa. Bia, você que lida também um pouco com as mães, elas conseguem entender isso? Porque chega um momento que elas se esgotam, né? Então, é até uma preocupação do Instituto Almai, a gente já mostrou em um outro episódio aqui, da preocupação do Instituto de estar cuidando de quem cuida também, né? Levar a informação, ouvir aquele pai, aquela mãe, aquela família. Então, essa também é uma preocupação do Instituto. Mas quais são as preocupações assim que elas chegam lá? Eu não tô aguentando isso, eu não tô aguentando aquilo. O que elas mais comentam com você? Ele não dorme, ele não para, ele não come nada, na escola não rende nada, em casa pula na cama o tempo todo, não sei mais o que fazer, já comprei várias camas, né? Então tem essa preocupação do desespero delas mesmo, de não saber o que fazer, né? Elas já buscaram ali as estratégias que elas têm para lidar com isso e não funcionou. Mas a integração sensorial, ela dá respostas adaptativas que as mães conseguem replicar em casa. Então, como a Lívia falou, né? É um tratamento que é a longo prazo, né? A intervenção, ela é longa, mas em 2, 3 meses, a gente já consegue ver resultado, né? Às vezes até imediato, às vezes uma modificaçãozinha que você faz ali no espaço, já é a resolução para aquela família toda, elas já conseguem respirar aliviadas. E aí, quando elas chegam para vocês e comentam que, olha, resolvido, consegui dormir, meu filho tá dormindo, minha filha tá dormindo, para vocês, assim, é satisfatório, né? Com certeza. É muito gratificante. Eu falo assim, nossa, valeu a pena tudo, então, né? Às vezes eu até me emociono, porque você vê uma criança que sofria
por algo e de repente esse sofrimento foi amenizado e as pessoas começam a olhar em volta e ver, né, a equipe começa a olhar de outra forma, em casa, a escola, porque muitas vezes essa criança é deixada de lado, essa criança não é respeitada, então quando você olha e vê que os resultados vão aparecendo, né, você fala, tudo valeu a pena. Então eu vou te perguntar, qual o caso que mais te marcou? Se você tivesse que dar um exemplo, assim, olha, definir o teu trabalho em cima de uma situação, de um caso que você pegou ali no Instituto Almai, qual que te marcou? São vários que me marcaram, mas esse foi desse menino que a mãe chegou para mim exausta, né? Ela tinha 2 filhos. Qual a idade da criança? Ele tinha 5 anos, né? E ela chegou exausta, me falando, eu não durmo desde que ele nasceu. Ela falou, eu não durmo, eu não consigo fazer nada, eu não tenho tempo para mim, e chorando muito. E aí eu comecei a atendê-lo e comecei a dar estratégias para ela. Falei, olha, no meu segundo atendimento, falei, você vai pegar um edredom, você vai pegar saquinhos de arroz, vai colocar todo em volta, põe o edredom, coloca o saco de arroz, coloca a tornozeleira e coloca a caneleira e deixa ele dormir. Vê o que você consegue. Então vai abaixando o volume da TV, vai diminuindo a luz, né? Vai propiciando aquilo para que ele consiga dormir. Aí na próxima sessão ela veio e ela falou para mim assim, ele nunca dormiu 12 horas do jeito que ele dormiu. Então foi um ajuste muito simples e que melhorou muito a vida dessa mãe e a vida dele, porque ele chegou muito mais esperto, muito mais alerta para essa terapia e conseguiu se concentrar muito mais e participar do que era proposto. Então, agora eu fiz uma observação. A Bia falou que se colocar um cobertor mais pesado, ela vai dormir, vai abaixar o alerta dela. No caso dessa criança, foi praticamente a mesma técnica, né? O porquê? Existe um motivo? Qual a influência de que nem no caso dela um cobertor, a gente até entende. Mas de colocar um edredom mais o peso do arroz, só para quem está em casa tentar entender qual é a relação disso com o sono. Sim. Porque, por exemplo, eu não consigo dormir com coisa muito pesada em cima de mim. Se eu ficar me cobrindo com um monte de cobertor, eu não consigo. Então, assim, ao contrário, né? Sim. Mas o porquê qual é essa relação? Ele tinha uma dificuldade de reconhecer o corpo, né? O que a gente fala, ele não reconhecia o corpo dele no espaço. Então ele andava esbarrando em todas as paredes. Então ele batia de um lado, batia do outro, porque daí ele tinha essa sensação, ele tinha essa informação. Olha, eu acabo aqui, eu acabo aqui. Então ele precisava dessa informação que a gente fala tátil, porque quando eu fiz a avaliação dele, eu vi que o sistema tátil dele era um sistema que tinha uma resposta muito pobre. Então, dentro da avaliação, o que eu percebi? Que ele não recebia essa informação. Então, ele ficava se agitando, e até o sistema vestibular também estava comprometido. Ele ficava se agitando, para ele cansar e dormir. E aí, quando você coloca o cobertor em cima dele, quando você coloca os pesos, dá essa sensação para ele, essa informação tátil de que, olha, nossa, eu sei onde eu começo, eu sei onde eu termino, essa informação está chegando. Então, eu reconheci, eu percebi, eu registrei, e aí a minha resposta adaptativa é, vou conseguir dormir. Porque o cérebro entendeu que existe algo ali que está percebendo o corpo dele. Limite de que é hora de parar. E que é o que ela falou. Dá uma sensação de segurança pra gente também, né? Porque imagina, você não sente o seu corpinho ali direito no ambiente. Você não sabe onde você começa, você não sabe onde você termina. Dá uma insegurança, né? Falando assim como alguém que passa por isso. De você não se sentir ali, né? Você fica como num espaço vazio. E aí quando você tem algo que te dá essa sensação de... É como se te abaixasse, assim, sabe? Falasse assim, calma, você tá aqui, né? Entendi. Gente, nosso tempo tá chegando ao final aqui, mas foi uma conversa muito gostosa. Bia, por que você escolheu trabalhar dentro da psicologia, trabalhar justamente com o espectro autista? Olha, eu acho que é
um transtorno muito desafiador dentro de todos os transtornos do desenvolvimento que a gente tem, porque o que me chama atenção é que nenhuma criança é igual a outra, né? Elas são uma pluralidade ali de características que ela tem em comum, mas um indivíduo vai ser diferente do outro, e eles trazem peculiaridades ali muito incríveis, é muito gostoso de se conviver com famílias dentro do espectro, né? E poder fazer a diferença na vida delas também é algo que sempre me chamou muita atenção, e eu fui meio levada para esse lado, né, Cris? Acabou que foi acontecendo, eu me apaixonei pela área, né? Tô aí há 5 anos já, e é muito gratificante, porque cada dia é um novo dia na vida de uma criança com TEA, né? E a diferença que a gente faz na vida dessas famílias quando a gente proporciona ali uma intervenção para elas, quando a gente vê uma criança ganhando uma habilidade que antes ela não tinha, é muito gratificante. Acho que não tem nada que pague isso, né, Lívia? Pois é, pena que quem tá em casa não consegue ver muito detalhe, mas assim, se a gente desse um close bem grande agora no olho da Bia, ia ver aquele olhinho dela assim brilhando, o olhinho verde que ela tem, cheio de estrelinhas em volta assim, né? Lívia, eu queria que você falasse como é que você entrou nessa área, por que você escolheu a terapia ocupacional justamente nessa área aí que você precisa de uma certificação internacional? Primeiro eu escolhi a terapia ocupacional porque eu tenho um irmão, né, que vai para uma área diferente, então eu tenho um irmão que ele é cadeirante, possui uma distrofia muscular, e ele tinha impactos também, né, na vida, nas atividades de vida diária, então eu fui fazer TO porque eu queria ajudá-lo. Só que depois que eu fiz TO, eu vi que eu conseguia melhorar muito mais a qualidade de vida das pessoas. E eu me apaixonei pela integração sensorial quando eu trabalhei, né? Eu sou formada há 18 anos e eu trabalhei na ACD muitos anos, e lá a gente via as respostas da integração sensorial. E eu fui para o consultório também, depois particular, trabalhar com uma TO muito conhecida, que era a Maria Emília, e ela foi me ensinando muito sobre a integração, e eu via os resultados que trazia, eu falava, nossa, que sensacional, nossa, a gente pode usar isso. E o quanto era desafiador, e a resposta vinha muito rápida. Então, eu acabei, assim, também me apaixonando pela integração sensorial e fui batalhar para fazer a certificação. Porque eu queria dar esse olhar clínico, eu queria ter esse olhar clínico, né? Eu queria poder fazer muito mais do que eu já fazia. Então, aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar, né, na UMAI, e eu queria muito fazer a diferença, né, na vida dos TOs. Eu quero que os TOs que estão ali conosco se tornem referências nessa área, né, tenham todo esse olhar. Então, eu batalho todos os dias para isso. E eu sou, assim, apaixonada pela TO. Legal. Tá aí, profissionais apaixonados pelo trabalho, pela profissão, escolheram, porque acho que a gente, às vezes, eu ouvi outro dia assim, a gente não escolhe, a gente tem uma missão. E cada um tem uma missão. Eu tenho a missão de levar a informação, de cuidar de uma forma de que você que está em casa, que está acompanhando, tenha essa informação e olhe mais para dentro de si e ao redor de quem está do seu lado. E eu quero agradecer, parabenizar o trabalho de vocês e deixar claro que o Instituto Almai, ele faz isso, ele prepara que aquela criança, que ela vai ser um indivíduo um dia, adulto, né? Ela vai se tornar um adulto completamente independente. Então, é bom que as pessoas saibam da importância da gente que está de fora conhecer, saber lidar e conhecer mais esse mundo atípico, né? Que a gente pode chamar assim. Bia, muito obrigada mais uma vez. Lívia, muito obrigada. Obrigada a você. E eu fico por aqui, eu quero agradecer você que ficou com a gente aqui nesse episódio. Lembrando que se você pegou na metade, pegou no finalzinho, dá para você acompanhar, mas ativa lá o sininho. Ai, não sei que dia que passa. Ativa o sininho que aí você vai receber a notificação de novos episódios. Você que ficou com a gente, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Até lá!